Laboratório da CNV, um jogo digital para compreender a comunicação não violenta. Pesquisa desenvolvida por Camila Lima, Camila Andrade, Aline Barbosa e Maria Lancastro, da Universidade de Pernambuco. Através de pesquisas em ambientes de trabalho e na literatura sobre o desempenho de equipes de desenvolvimento de software, constatou-se que muitos conflitos são causados pelas reduzidas competências socioemocionais das pessoas envolvidas, como é o caso da inteligência emocional, empatia e autoestima. Estas são competências essenciais para os profissionais da atualidade, em especial os engenheiros de requisitos. Estes lidam com pessoas de diferentes personalidades, experiências e valores, sejam clientes, usuários, especialistas ou equipes de desenvolvimento. No entanto, desenvolver essas competências em um profissional já formado é um desafio. Na maioria das vezes, essas competências são adquiridas e desenvolvidas desde a infância do ser humano. Com base nessa motivação, este projeto tem o propósito de abordar, de forma lúdica, o processo de resolução de conflitos proposta pelo psicólogo Marshall Rosenberg, a comunicação não violenta, que está entre as fontes promissoras para o desenvolvimento de competências hoje tão necessárias. A CNV nos guia no processo de reformular a maneira pela qual nos expressamos e escutamos os outros. Para isso, ela usa 4 etapas: o que observamos sem julgar, o que sentimos, do que necessitamos e o que pedimos. A CNV busca abordar a comunicação de uma maneira saudável com os outros, sem culpar, ofender, humilhar, coagir ou ameaçar o outro. No seu processo de ensino, Marshall usa 2 personagens, uma girafa e um chacal, que representam a boa comunicação e a má comunicação, respectivamente. Neste vídeo, apresentamos um jogo digital chamado Laboratório da CNV, classificado na categoria RPG, Fantasia e Aventura. O jogo aborda as 4 etapas da CNV, através da história de Ariel, uma criança que possui muitos conflitos com a sua mãe e corre o risco de virar um chacal, por conta de sua frequente comunicação violenta. No entanto, com a ajuda da girafa Rose, Ariel irá aprender as 4 etapas da CNV, para assim poder ter uma relação interpessoal melhor com a sua mãe e com as outras pessoas à sua volta. Baseado no artigo de Iron Santos, utilizamos 3 fases no processo de desenvolvimento do jogo, e são eles: a pré-produção, a produção e os testes. Na concepção do jogo, utilizou-se o Game Design Document, onde se definiu o que será o jogo, público-alvo, jogabilidade, arte, design de níveis, história, personagens e interface do usuário. Analisamos a melhor forma de apresentar o jogo, visando ajudar no desenvolvimento das competências socioemocionais do jogador. O estímulo contínuo à obtenção da atenção do usuário foi considerado prioritário. Para ajudar nessa concepção, investigamos e analisamos 8 jogos populares de empatia entre diversas faixas etárias, sendo alguns deles Life is Strange, The Last of Us, Grease e Florence. Em paralelo, buscamos adquirir maior aprendizado sobre a CNV, através de treinamentos com o Instituto da CNV, buscando ferramentas, literatura e documentários sobre CNV. Desta forma, procuramos uma maior fidelidade do projeto à metodologia de Marshall e aprendizado para a produção do jogo. O conceito inicial da história foi então estabelecido, com o intuito de que o usuário se identifique. Para isso, criou-se o roteiro do jogo e o Game Design Canvas, um framework para definir os elementos fundamentais de um game. Criamos também as fichas para cada personagem, definindo suas personalidades e características de maneira que alinhássemos o uso da CNV com a identificação do jogador com cada personagem. Esta fase teve suporte de pesquisadores na área de CNV e uma psicóloga, o que foi fundamental para guiar e garantir que o objetivo fosse alcançado.
Com base nas metodologias ágeis, usamos um quadro Kanban com as respectivas tarefas organizadas por cenário do jogo. Também criamos protótipos físicos para testar o tamanho das telas, enquadramento e diálogos. Além disso, fizemos estudos das expressões das personagens a partir do jogo de cartas Grok, que é voltado para o uso da CNV. Assim foi possível definir quais as expressões atendiam às emoções sentidas pelas personagens. Fizemos também o estudo das cores do jogo, que deveriam transmitir o conceito desejado, nos baseando no filme Divertidamente e a Roda Plutic de emoções. Implementamos o código do jogo usando como ferramenta o Construct, e na produção da arte visual o Adobe Illustrator e o Adobe Photoshop. Nessa fase, exploramos a desenvoltura do jogo e se ele atendeu aos objetivos esperados. Para isso, fizemos testes com um grupo composto por um especialista da CNV, um profissional da engenharia de requisitos e um jogador, sendo os feedbacks bastante relevantes. O jogo Laboratório da CNV é o primeiro jogo digital mobile a abordar a CNV, sendo assim um grande potencial para disseminar uma nova forma estruturada de resolução de conflitos. Na sua construção, tivemos grandes desafios relacionados à definição do escopo do jogo, à criação de um roteiro estimulante e representativo para atingir os objetivos estabelecidos, além da concepção das personagens e a transmissão fidedigna dos conceitos da CNV. Como trabalhos futuros, propomos realizar mais testes com a ferramenta, aprimorando os diálogos para que fiquem mais tangentes à CNV, lançar uma versão beta para acesso geral, evoluir o jogo incorporando outras competências socioemocionais, adaptá-lo como uma ferramenta de ensino em escolas e no curso de engenharia de requisitos e também avaliar o jogo como uma ferramenta de apoio às equipes de desenvolvimento de software.